aplicado numa direção, porque esse meio é isotrópico também, né? Então, numa direção X, o resultado que eu obtiver eu posso generalizar para as outras direções, né? Ora, ou seja, cada elemento de carga responde, da aplicação no campo, de acordo com aquela equação de movimento, né? Massa, né, vezes a aceleração, tá certo? Iésima massa, vezes a variação no tempo, né? Isso aqui é vetorial agora, tá certo? MI, RI, dois pontos, né? É igual à somatória das forças que agem sobre a iésima carga, né? Vai ser a força elétrica, né? Que vai dar QI vezes E, certo? Mais a força de atrito viscoso, certo? Que se opõe ao movimento, que é aquela força MI, gama I, né? De acordo com o modelo da aula anterior, né? Velocidade, né? Que é a derivada primeira do vetor posição. E aí você tem agora a força elástica. A força elástica tem a ver com quando a iésima massa sai da sua posição de equilíbrio. Então tem a ver com o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, certo? Então vai ficar menos, em termos da constante de mola, né? M ômega 2, certo? Vocês estão lembrados, né? E aí o fator que aparece é a posição RI menos posição de equilíbrio, né? Não é a posição absoluta, né? A força elástica é em relação ao desvio do equilíbrio, certo? Então essa é a força restauradora, né? Devido às outras cargas, devido ao núcleo, etc. Tem uma força de restauração, certo? Né? Observe que RI, a derivada segunda, é R equilíbrio I, derivada segunda, né? Mais o desvio, derivada segunda, né? E derivada primeira e assim por diante, né? Isso aqui dá zero, né? Isso aqui é uma constante, certo? Então as derivadas, né, dos RI são as derivadas dos R das flutuações. Então a equação real é essa aqui, MI, RI, dois pontos, igual a QI né, menos MI, gama I, derivada primeira, que vai dar RI minúsculo, né? Ponto. E a última aqui, isso aqui na realidade é o próprio RI, né? Certo? Então você tem a equação só para as flutuações, tá certo? Como era de se esperar, né? Certo? Então a equação de movimento para cada carga pode ser calculada de forma mais ou menos independente, não tem acoplamento, né? Não tem nada disso. Certo? Então você teria algo desse tipo, né? R, dois pontos, parecido com o que a gente fez anteriormente, né? Dividir por M já, né? Mais gama I, primeira derivada, mais a frequência natural ao quadrado, igual a QI sobre MI, né? Campo elétrico. Essa equação nas três direções, certo? Ora, vamos escrever agora quem é o vetor, a flutuação RI, né? RI é XI, né? YI aí, as coordenadas X, Y, Z, né? Certo? Então você tem três equações, na realidade, né? Três equações de movimento. Do lado direito você só tem um componente não nulo, que é o EX, certo? Então, para a componente X, você teria derivada segunda, né? QI sobre MI, né? É X, né? E as outras equações seriam equações homogêneas, no caso, né? Y, dois pontos, mesmos coeficientes, né? Y ponto, ômega I ao quadrado, Y igual a zero, mesma coisa para ZI, né? Igual a zero, né?
Essas equações aqui, certo? Elas têm como, se você tem uma condição inicial qualquer, elas vão dar como solução algo do tipo, esse tipo de equação, né? F duas linhas, tá certo? Mais gama F', né? Mais ômega 2, digamos, F igual a zero. Uma equação homogênea, dada a condição inicial, né? Ela tem a solução do tipo F de t, né? Está faltando uma constante aí na radial, seria mais geral, seria isso aqui. A exponencial de menos gama t, cosseno de ômega t, mais uma fase qualquer, tá certo? Mais um, chamado de um beta aqui qualquer, tá? A solução mais geral é essa aqui, certo? Ora, qualquer que seja a condição inicial, né? Certo? O sistema está lá naturalmente. Se eles, alguma flutuação térmica ele sai do lugar, a tendência, se essa flutuação, se essa perturbação for retirada, o sistema volta, relaxa, né, ao seu valor F igual a zero, depois de algum tempo, né? Por algumas questões de tempo aí, tá? Certo? Então, como eu não estou estimulando o meu átomo na direção YZ, eu posso ter flutuação, mas a flutuação vai para zero depois de algum tempo. Eu não tenho nenhuma resposta. Não tenho flutuação depois de algum tempo, né, na direção YZ. Ou seja, efetivamente, a gente pode dizer que o YI é igual a zero, né, e o ZI é igual a zero. Não tenho nenhum desvio de centro de carga na direção YZ. Só na direção X, que eu estou estimulando com o campo nessa direção, né? E nessa direção, vamos imaginar que o meu campo é no regime permanente, né? A parte real, certo? É x, né? Exponencial, né? E a iésima, o iésimo carga, a iésima carga tem componente xi, que é parte real, fasor, né? J-t, certo? Então a gente vai chegar, a mesma coisa que a gente fez na última aula, a gente vai chegar, né, ou seja, derivada da segunda é multiplicar por j ao quadrado, tá certo? E assim por diante, ou seja, menos ômega 2, né, mais j ômega gama, aqui no caso menos ômega, mais j ômega gama i, né, mais ômega i ao quadrado vezes o fasor xi, que é inserir essas coisas na equação diferencial, vai dar QI sobre MI, fasor, né, é X, certo? E aí você tira o desvio XI no regime permanente. Então você aplica um campo, tem um regime transitório, certo? Depois de um certo tempo, entra no regime permanente e a relação fica... Basta eu calcular esse fasor aqui e determino a flutuação XI por essa relação, certo? Né? Então você tem aí QI sobre MI. Ômega i ao quadrado é menos ômega 2. Aquela famosa função da frequência, né? Que a gente pode aproximar algumas situações pela função lorentziana. É X. Tá? Muito bem. Então aí você vai, né? Determinou o fasor X no regime permanente. Vamos determinar o fasor momento de polo, né? Vou tentar fazer aqui uma letrinha, tá certo? Aqui está sutilmente diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o momento de polo. Não, peraí, deixa eu tentar fazer uma letra aqui. O momento de polo no tempo, né? É igual a parte real do momento de polo fasor reto, exponencial de j ômega t. E o momento de polo é aquele que a gente falou anteriormente, né? Certo? O momento de polo vai ser... vamos subentender que a gente está no regime fasorial, porque senão eu vou ter que fazer inversões de letras aqui, vai ficar difícil, certo? A partir de agora eu estou no regime fasorial, né? Eu estou determinando o momento de polo no regime fasorial, né? Xi me permite calcular a flutuação, a iésima flutuação, tá certo? Então eu posso dizer aqui que no regime fasorial, isso aqui vai dar ZQ, que é o núcleo, certo? Aquela expressão, né? P soma, né, de I igual a zero até Z, né?